Ana tinha 39 anos e um tipo de cansaço que não era físico, era um cansaço de dentro, aquele que você sente mesmo depois de dormir 8 horas, aquele que não melhora com feriado, aquele que você disfarça com café e sorriso, mas ele fica ali, esperando o momento em que você fica sozinha. Ela era mãe, trabalhava, dava conta, fazia o que tinha que fazer, e exatamente por isso, ninguém desconfiava. Por fora, a vida dela parecia organizada, casa simples, mas limpa, filhos alimentados, contas pagas do jeito que dava, uma rotina que funcionava como relógio. Por dentro era outra história. A cabeça da Ana não desligava. A vida inteira dela parecia um corredor estreito, e todo dia ela corria nele com medo de bater na parede. Ela acordava, já atrasada por dentro. Mesmo quando o relógio dizia que era cedo, ela já se sentia atrasada. Porque ela acordava com um pensamento que era sempre o mesmo, só mudava a roupa. De novo a correria, de novo a cobrança, de novo a lista, de novo a sensação de que o dia já começou sem ela. O marido, Marcos, era bom homem, trabalhador, mas era um homem cansado também. E quando duas pessoas cansadas vivem juntas, o amor não acaba. Ele só vai ficando sem voz. Eles não brigavam por traição, por ciúme, por drama. Eles brigavam por coisas pequenas, pratos, toalha molhada, luz acesa, conta atrasada. Brigavam por detalhes, porque não tinham energia para conversar sobre o que doía de verdade. E os filhos sentiam. A filha mais velha, Elisa, tinha 13 e já tinha aquele olhar de quem entendeu cedo demais. O pequeno Davi tinha 8 e era agitado como se tentasse preencher o silêncio da casa com movimento. Ana amava os dois como se fosse uma missão sagrada, mas às vezes, ela amava com culpa. Culpa por não ter paciência, culpa por não brincar, culpa por responder depois, culpa por estar ali e ao mesmo tempo estar distante. Porque a mente dela estava sempre em outro lugar. O celular vibrava e parecia que era o coração dela vibrando junto. Mensagem, boleto, cobrança, promoção, notícia ruim, grupo da escola, grupo da família, áudio longo, áudio curto, cobrança de novo. Tudo era urgente. E o que não era urgente virava culpa. Naquela semana, Ana viu um vídeo na internet com uma frase que parecia uma sentença. Acordar às 5 horas mudou minha vida. Ela viu de manhã enquanto mexia o café e ficou olhando aquela tela como se ela fosse uma promessa. O vídeo falava de disciplina, foco, produtividade, vitória. Falava como se acordar cedo fosse uma chave escondida. E Ana, que estava cansada de tentar todas as chaves erradas, pensou: e se for isso? Ela não era boba, não era dessas que acredita em mágica, mas ela era desesperada por uma chance. Não era desespero barulhento, era desespero silencioso, aquele que faz você tentar qualquer coisa só para sentir que está tentando. Naquela noite, ela colocou o despertador para 5 e antes de dormir, ficou olhando o teto. Marcos dormia de lado, pesado, como se o corpo tivesse se rendido. Ana não se rendia. A mente dela ficava em pé, andando. Ela pensou no aluguel, pensou no cartão, pensou na feira, pensou no que a Elisa precisava e ela ainda não tinha comprado. Pensou na reunião do trabalho. Pensou numa frase que ouviu uma vez e que agora doía mais. Você está sobrevivendo, Ana. Você não está vivendo. Ela fechou os olhos e tentou orar. Mas a oração saiu quebrada, sem forma. Deus, eu tô cansada, eu só queria paz. E aí veio uma coisa estranha. Silêncio. Não o silêncio da casa. O silêncio dentro dela, por um segundo. Como se alguém tivesse dito: então começa diferente. Ela dormiu. O despertador tocou às 5 em ponto. O som cortou a madrugada como faca. Ana abriu os olhos como se tivesse levado um susto. O quarto estava escuro, o ar frio, o mundo quieto. E a primeira coisa que a mente dela fez foi gritar: não, não dá, não hoje, só mais 5 minutos.
E ela quase virou para o lado, quase, mas lembrou da frase: fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Ela sentou na cama. O corpo reclamou, a cabeça pesou, e uma parte dela, uma parte minúscula, teimosa, levantou. Ela foi até a cozinha pisando devagar para não acordar ninguém. Abriu a janela. A rua estava vazia. Um poste iluminava a calçada molhada da noite. A casa inteira parecia segurando a respiração. Ela acendeu a luz baixa, colocou água para ferver, e enquanto esperava, ficou parada, sem saber o que fazer com aquele tempo. Porque a verdade é, Ana não sabia ficar quieta. Quietude para ela era perigo. Ela pegou o celular por instinto. A tela acendeu. Notificações, boleto, mensagem do grupo, alerta de promoção, e a ansiedade dela subiu como se fosse um animal acordando. Ela travou. A mão ficou ali, segurando o telefone, e ela sentiu que aquele era o teste real. Não era acordar cedo, era o que ela fazia com o que acordava dentro dela. Ela respirou e colocou o celular virado para baixo na mesa, como se tivesse colocado um inimigo de barriga no chão. Pegou a caneca. O café subiu com cheiro de lar, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentou. Só sentou. O silêncio parecia grande demais. E na cabeça dela começou a rádio antiga. Você está atrasada, você está perdendo tempo, você devia adiantar as coisas, você não vai conseguir manter isso é bobagem. A Ana ficou olhando para o café como se o café fosse um espelho, e percebeu uma coisa feia. A maior inimiga dela era a própria mente. A mente dela não era casa, era cobrança, era juiz, era chicote, era uma voz que nunca elogiava, nunca descansava, nunca dizia tá tudo bem. Ela tentou orar de novo. Dessa vez saiu diferente, mais sincero, mais cru. Deus, eu não sei nem como ficar em silêncio. E naquele instante ela ouviu um som lá fora. Um pássaro, um canto tímido, como se fosse o mundo ensaiando amanhecer. Ana olhou pela janela. O céu ainda era escuro, mas tinha um risco de cinza no horizonte. E aquilo parecia uma mensagem sem palavras. Antes do dia começar, você pode escolher. Mas Ana não sabia escolher. Ela só reagia. Ela ficou ali mais uns minutos. Depois levantou e começou a fazer coisas. Lavou louça, organizou a pia, separou roupa, arrumou o lanche das crianças. Fez o que fazia sempre, só que agora era cedo. E por incrível que pareça, isso não trouxe paz, trouxe mais cobrança. Porque a mente dela pegou a ideia e transformou em chicote. Se você acordar cedo e fizer mais, aí você merece respirar. E esse era exatamente o problema. Ana sempre acreditou que precisava merecer descanso. O dia começou. As crianças acordaram. Marcos acordou. A casa virou barulho. E Ana estava acordada há horas, mas parecia que não tinha vivido nada. Ela só tinha adiantado a correria. No fim do dia, ela caiu na cama e pensou. Não mudou nada. No segundo dia, o despertador tocou, e Ana já acordou com raiva. Raiva do som, raiva da promessa, raiva dela mesma por ter acreditado. Ela sentou na cama e quase chorou. Não era tristeza, era frustração, porque ela tinha tentado, e a vida não tinha recompensado. Ela levantou do mesmo jeito, foi para a cozinha, fez café, sentou, pegou o celular. E aí ela percebeu, o problema não era o celular, era o que o celular ativava nela. A mente dela era como um campo plantado de preocupação. Qualquer notificação era água, e as preocupações cresciam como mato. Ana olhou para o relógio, 5h15, e pensou, tá, eu acordei, e agora? E foi aí que aconteceu a primeira pequena virada. Não foi milagre, não foi luz no céu. Foi uma pergunta simples, mas que ela nunca tinha feito. Qual é o primeiro pensamento que eu deixo morar em mim hoje?
Porque a vida dela era assim. Ela acordava e deixava o primeiro pensamento entrar como dono. E o primeiro pensamento sempre era medo, sempre era cobrança, sempre era falta, sempre era não vai dar. E se ela mudasse isso? Ela riu sozinha, sem humor. Parecia papo de motivação barata, mas doía porque era real. Ela lembrou de algo que a avó dizia quando Ana era criança. Menina, a cabeça é um lugar. Cuidado com quem você deixa morar aí. Ana olhou para o café. O café tinha o mesmo cheiro. A cozinha era a mesma. Os problemas eram os mesmos. Mas naquele minuto, ela teve uma coragem pequena. Coragem de experimentar uma frase. Ela falou baixinho, quase envergonhada, como se alguém fosse rir dela. Hoje eu não vou deixar a minha mente me bater. E completou, meio tremendo. Hoje eu vou governar. Ela nem sabia o que significava governar a própria mente, mas quando ela disse, algo dentro dela levantou, como se pela primeira vez ela tivesse colocado a mão no volante. E não era sobre ficar rica, não era sobre virar perfeita, era sobre não ser mais escrava. Foi nesse segundo dia que Ana entendeu uma coisa. Acordar cedo não muda nada. Se você acorda do mesmo jeito por dentro. No terceiro dia, Ana acordou antes do despertador tocar. Não por disciplina, por ansiedade. O corpo dela acordava como quem já estava atrasado, mesmo sendo madrugada. Ela ficou deitada olhando para o escuro e percebeu. A mente dela já tinha começado. Você tem muita coisa. Você não vai dar conta. Você está tentando se enganar com esse negócio de 5 horas. Ela respirou e sentiu vontade de desistir. Só que dessa vez, ela fez diferente. Ela não brigou com os pensamentos. Ela não tentou expulsar. Ela apenas nomeou. Como se estivesse vendo uma fila na porta. Ansiedade, medo, cobrança. Ela levantou e foi até a cozinha. O café subiu. Ela sentou e repetiu a frase do dia anterior, agora com mais clareza. Hoje eu governo. Hoje eu escolho o primeiro pensamento. Ela fechou os olhos e tentou decidir qual seria. E aí veio a primeira dificuldade real. Ela não sabia pensar bem sem parecer mentira, porque o medo parecia verdade, a falta parecia verdade, o cansaço parecia verdade. Então, ela não queria declarar uma fantasia. Ela queria declarar algo que fosse verdade e força ao mesmo tempo. E aí saiu. Eu vou dar o próximo passo. Não era vai dar tudo certo, não era vou ficar rica, era só, eu vou dar o próximo passo. Isso parecia pequeno demais para mudar uma vida, mas a vida dela estava quebrada exatamente por coisas pequenas repetidas. E aquela frase era um começo. Naquele dia, quando as crianças acordaram, Ana não começou gritando, ela começou presente. Ela olhou para o Davi e respondeu com calma. Ela olhou para Elisa e perguntou como ela estava de verdade. Pareceu pouco, mas foi diferente. Marcos estranhou, não porque Ana estava feliz, mas porque ela não estava explodindo. À noite deitada, ela percebeu algo desconfortável. Ela tinha passado o dia inteiro esperando o mundo melhorar, como se o mundo fosse o responsável pela paz dela. E aí entendeu o que doía. Se a paz dela dependesse do mundo, ela nunca ia ter paz. No quarto dia, ela acordou e a cabeça dela tentou o golpe de sempre. Você está perdendo tempo. Você devia estar fazendo coisa útil. E Ana respondeu mentalmente, firme. Eu estou fazendo a coisa mais útil. Eu estou voltando para mim. Ela levantou, fez café e lembrou de um caderno velho que usava para anotar gastos. Tinha visto ele na gaveta da cozinha outro dia. Foi até lá e pegou. Abriu numa folha em branco e escreveu uma pergunta. O que eu estou carregando que não é meu? E ficou olhando. A pergunta era pesada, porque Ana carregava o mundo como se fosse obrigação. Ela carregava culpa que não era dela, carregava expectativa que não era dela, carregava a necessidade de ser forte o tempo todo. Ela escreveu 3 coisas. A necessidade de agradar todo mundo, a culpa de não ser perfeita,
a comparação com outras mulheres, e quando escreveu a terceira, o peito apertou, porque a Ana se comparava o tempo inteiro com a mãe que dava conta, com a influencer que acorda às 5 e vence, com a vizinha que tem tudo no lugar, com a amiga que tem casamento lindo. E toda comparação era uma sentença: você está atrás. Ela fechou o caderno e orou: Deus, me ensina a parar de me punir. Naquele dia, aconteceu uma coisa simples. Ela recebeu uma mensagem do trabalho pedindo um favor extra. Antes, ela diria sim no automático, por medo de parecer ruim. Dessa vez, ela respirou e respondeu: hoje eu não consigo, amanhã eu posso. Ela tremeu ao enviar, como se tivesse cometido um pecado, mas depois veio uma paz pequena, porque ela tinha se respeitado. No 5º dia, ela começou a sentir o corpo diferente. Não era energia de vitória, era menos peso, como se alguém tivesse tirado uma mochila invisível dos ombros. Ela ainda estava cansada, mas não estava esmagada. Ela sentou no silêncio da cozinha e percebeu uma coisa importante. O silêncio não era vazio, o silêncio era espaço, e pela primeira vez havia espaço dentro dela. Ela tentou uma prática simples. Antes de pegar o celular, ela disse em voz baixa: eu não vou começar o dia devendo. E completou: eu começo o dia pertencendo a Deus, pertencendo a ela mesma, pertencendo ao presente. Naquele 5º dia, a Elisa derrubou um copo no chão e quebrou. O barulho cortou a casa. A Ana ia gritar. Ela sentiu o grito subir, mas antes que saísse, ela viu a filha com os olhos cheios de medo e entendeu. Não era o copo, era a tensão. Ela respirou e falou: tá tudo bem, só pega a vassoura. A Elisa ficou parada, como se não acreditasse. E quando viu que era verdade, a menina relaxou. Foi nesse dia que Ana percebeu. A paz que ela estava construindo não era só para ela, era um presente para os filhos. No 6º dia, o Marcos reclamou de uma conta. Falou alto, falou com estresse. E Ana sentiu a raiva subir de novo. A raiva dela era velha, era acumulada. Era a raiva de quem se sente sozinha carregando tudo. Mas em vez de reagir, ela disse: eu entendo que você está preocupado, eu também estou, mas eu não vou brigar com você, vamos resolver. Marcos ficou sem fala, porque ele esperava guerra, e quando não veio, ele ficou só com a preocupação. E preocupação é muito mais fácil de resolver do que guerra. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Ana e Marcos ficaram sentados no sofá, em silêncio. Mas não era o silêncio pesado de antes, era um silêncio diferente. Marcos olhou para ela e disse baixo: você está diferente esses dias. Não sei o que é, mas está melhor. Ana sentiu os olhos encherem. Ela não explicou tudo, só disse: eu estou tentando parar de brigar comigo mesma. Marcos não entendeu completamente, mas segurou a mão dela, e aquele gesto pequeno, aquele gesto foi mais do que 1000 palavras, porque quando a paz começa em um, ela vai contagiando. Ana dormiu naquela noite com uma sensação estranha, esperança. Ela não sabia que o dia 7 seria o dia mais difícil, porque era o dia em que o mundo ia testar se ela estava mudando de verdade, ou se ela só estava gostando da ideia. O 7º dia começou errado. O despertador tocou e Ana acordou com o peito apertado. Um aperto rápido, como se o corpo tivesse lembrado de algo ruim. Ela levantou e foi até a cozinha. Fez café, sentou. E quando pegou o celular, viu a mensagem. Era do banco. Cartão bloqueado, pagamento recusado. E o sangue dela gelou, porque o mundo dela era frágil. Uma conta fora do lugar e tudo desmoronava. A mente dela, que já era treinada para o medo, fez o que sempre fazia. Começou a construir uma tragédia. Agora acabou. Agora vai faltar. Agora você vai passar vergonha. Agora você vai ver.
E em segundos, Ana não estava mais na cozinha. Ela estava presa dentro da própria cabeça. A respiração ficou curta, o corpo ficou quente, a mão tremia. E ela percebeu, era isso. Isso era o erro. Não era o cartão, era o que a mente fazia com o cartão. Era a bola de neve, era o filme de terror que ela rodava antes mesmo de viver o dia. Ela levantou e começou a andar de um lado para o outro. E aí o Davi apareceu na porta, sonolento. Mãe, tá tudo bem? A pergunta do menino cortou Ana por dentro, porque ela lembrou de si mesma, criança, sentindo o clima ruim e não entendendo. Ela respirou e falou, tá sim, filho, volta a dormir mais um pouco. Ele foi, e Ana ficou sozinha. E foi ali que aconteceu a virada. Ela lembrou da frase que tinha dito, eu governo, mas agora era real. Porque governar não é fácil quando tá tudo bem. Governar é quando o medo chega e pede o trono. E ela sentiu que o medo estava tentando sentar no lugar dela de novo. Ela fechou os olhos e falou em voz alta, tremendo, eu reconheço o problema, mas eu não vou virar o problema. E ela não inventou alegria. Ela não fingiu. Ela só declarou uma verdade firme. Eu vou resolver um passo por vez. A mente dela gritou, mas e se der tudo errado? E Ana respondeu, e se der certo? Ela mesma se assustou com a frase, porque ela nunca fazia essa pergunta. Ela sempre perguntava e se der errado. Sempre. Ela abriu os olhos, pegou o caderno que tinha usado nos dias anteriores e escreveu, alerta vermelho mental. E embaixo, quando eu começo a declarar derrota antes da luta. Ela entendeu. O erro que faz tudo dar errado para quem é honesto, trabalhador, esforçado, é que a pessoa luta por fora, mas entrega a mente por dentro. E quando a mente entrega, o corpo desanima. A ação trava, a criatividade some, a coragem apaga. A pessoa não perde só dinheiro, perde direção. Ana olhou para o cartão bloqueado de novo e decidiu o primeiro passo, ligar no banco. Ela ligou, esperou, resolveu. Era uma pendência simples, uma confirmação. O cartão voltou e, naquele minuto, ela sentiu vergonha. Mas não do banco, vergonha da mente dela, porque ela tinha criado um apocalipse por causa de um detalhe. E aí veio a frase que fechou o entendimento. Eu sofri 2 vezes. Uma na cabeça, outra na vida. E na vida nem tinha acontecido ainda. Ela ficou em silêncio e percebeu que a maior parte do sofrimento dela era antecipação, sofrimento imaginado, sofrimento plantado pela própria mente. Ela respirou e falou, agora com firmeza, chega, não para o mundo, para ela mesma. Chega de permitir que o medo seja o narrador. Ela foi até a janela. O dia estava começando. O céu já tinha cor. E Ana percebeu que fazia 7 dias que ela estava vendo o amanhecer. 7 dias que ela estava começando antes do mundo. Mas agora ela tinha entendido a chave. Não era acordar cedo. Era não acordar escrava. Ela escreveu no caderno a frase que virou o método dela. Eu escolho a primeira declaração do meu dia. E embaixo, escreveu 3 linhas. Hoje será um bom dia, mesmo que seja difícil. Eu vou encontrar uma saída. Deus está comigo e eu estou comigo. Não era frase bonita, era direção. Nos dias seguintes, o mundo não virou perfeito. A conta ainda existia. O trabalho ainda cobrava. O cansaço ainda aparecia. Mas Ana não era mais a mesma, porque toda vez que o medo vinha, ela reconhecia e não deixava governar. Ela não dizia, não tenho medo. Ela dizia, medo não manda em mim, e isso muda tudo. 1 mês depois, ela percebeu que estava fazendo mais, sem se destruir, porque antes ela fazia muito com raiva, com culpa, com desespero. Agora ela fazia com clareza, e clareza dá energia. Marcos começou a mudar também, não porque Ana pediu, mas porque a paz é contagiosa. Eles começaram a conversar mais, não sobre contas, sobre eles, sobre os filhos,
sobre o que sentiam. A mão que ele segurou naquela noite virou rotina, e rotina de carinho reconstrói casamento. E a Elisa começou a relaxar. Davi começou a dormir melhor, a casa ficou com menos grito e mais presença. E um dia, Ana ouviu Elisa dizer para uma amiga no telefone: "Minha mãe está diferente, parece mais leve." Ana quase chorou, porque não era sobre produtividade, era sobre ser lembrada viva dentro da própria casa. E quando alguém perguntava: "Então acordar às 5 mudou sua vida?" Ana sorria e respondia a verdade: "Não foi o horário, foi o que eu parei de permitir dentro da minha mente." E essa é a lição que fecha esse vídeo. O mundo te vende métodos, mas o que muda sua vida é governo interno. Acordar cedo não muda nada, se você acorda do mesmo jeito por dentro. Mas quando você aprende a escolher a primeira declaração, você muda o tom do seu dia, você muda o ritmo da sua casa, você muda a forma como você reage. E quando você muda a reação, você muda destino. Porque o erro que faz tudo dar errado para quem é honesto não é falta de esforço, é excesso de entrega mental ao medo. E a pergunta final: quem está governando sua mente hoje? O medo? A pressa? A comparação? Ou você? Comenta aqui: eu governo minha mente. E se essa história te lembrou de alguém, compartilha.